38ª edição. E eu começo o programa de hoje, como gosto de trazer algumas vezes, e já trouxe outras vezes, falando sobre Cristo, falando sobre Adão, porque é algo que tem essa divulgação, para que muitas pessoas possam mudar mais o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e entretanto envolve também o perdão. Então, vou falar um pouco hoje sobre você que é cristão. Será que nós realmente dizemos que nós somos cristãos? E será que realmente seguimos os passos de Cristo? Então eu vou falar um pouco a você sobre que nós devemos cristianizar. Segundo as palavras de Jorge Godinho Barreto Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira, porque Cristo não trouxe nenhuma religião. A religião foi criada pelos homens. Observe, todas têm um Criador, que no início tiveram inspiração divina, mas a religião que Jesus veio nos trazer é o sentimento divino que liga a criatura ao Criador. A religião, sem nenhuma denominação, a não ser a prática do bem. Então Cristo, para nós, é o modelo de religião, para que nós possamos assim praticar o bem, transformar a humanidade, transformando a nós mesmos. A nossa tarefa é de cristianizar. O Brasil é um país bom. Tivemos uma Copa do Mundo, perdemos. Questiona-se de fora para dentro. E os demais países dizem que país bom. Um clima tropical, ensolarado, um povo alegre, um povo bom. Apesar das dificuldades, um povo feliz. Assim somos nós, fraternos, um exemplo de povo sui generis, de seu próprio gênero, ou seja, único em seu gênero, porque não há na face da terra nenhum povo igual ao povo brasileiro. Continuando, seguindo as palavras aqui de Jack Dassa, da Comunhão Espírita Brasileira, o mesmo disse que cada um de nós, independentemente de sua crença, vamos testemunhar, divulgar o Cristo. Não é suas religiões, não é nas casas religiosas, nas igrejas, nos templos, onde isso, cristianizar nos locais de religiosos é muito fácil. Testemunhamos ao Cristo na nossa vida pessoal, em nosso lar, no trânsito, no trabalho, na vida social. Sejamos nós a fazer, nos lembrar, testificar, testemunhar, a falar do Cristo, bem no início do Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo 16 da Bíblia, em que Cristo nos diz: fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, através das vossas boas obras. Você, ouvinte, pode me perguntar: e o que são essas boas obras? As boas obras, e eu lhe respondo, as boas obras se alicerçam no amor, na caridade, no perdão, na fraternidade, na humildade. A caridade é alicerçada pela ajuda ao próximo, o auxílio ao seu próximo, com a solidariedade. Tem uma frase bem interessante de São Vicente de Paulo, que ele diz assim: não sei o que é mais carente, se o pobre que pede pão ou o rico que pede amor. Então veja bem, são as palavras de São Vicente de Paulo. 10 vezes irão aos pobres e 10 vezes encontrarão a Deus. Os que desejam realmente seguir as máximas de Cristo devem ter em grande conta a simplicidade. A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Que frase que realmente se toca na alma, por ser uma frase mais que verdadeira, surreal. Com o amor estimularemos o amor. Com a humildade geraremos a humildade. Com a paz em nós ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa carência edificaremos a paciência alheia.
com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próximo burilamente, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, e que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Essa semana, eu vi na internet uma escrita que é atribuída ao Danilo Gentili, do programa de noite, uma mensagem bem interessante. Uma mensagem que, umas poucas palavras, que fala muito sobre o que muitos esperam do retorno da caridade, é algo, e a caridade ela é algo essencial a ser feito na vida de cada um. É algo de auxílio ao próximo, todavia, não pode se esperar nada em troca pela caridade feita. A frase que é atribuída ao Danilo Gentili, ele diz o seguinte: meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha para dar para os outros e teve poucas pessoas para carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida, meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu consegui. Em morte, me ensinou a não esperar nada em troca por isso. Então isso é o que alicerça mais ainda a caridade. Porque muitas pessoas ajudam o próximo, se diz estar fazendo a caridade, e quando é depois, quer algo em troca. Se precisa daquela pessoa que você ajudou anteriormente, e aquela pessoa não pode lhe ajudar, ou se nega a ajudar, você diz: eu não vou ajudar mais fulano mais não, porque quando eu ajudei, na hora que ele mais precisava, e quando eu precisei, ele não veio me ajudar. Mas nós não podemos questionar isso. É o que a mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo, ou vice-versa. O que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Porque nós temos que fechar os olhos, abrir os braços, como São Vicente de Paula disse, e fechar os olhos. Ajudar sem olhar quem. Nós não podemos esperar nada em troca. Se você faz a caridade esperando alguém em troca, você já perdeu todo o foco da caridade. Se isso poderia contar em algum ponto de sua vida, você já perdeu esse ponto. Porque nós não podemos esperar, nós temos que ajudar mesmo. Isso de livre e espontânea vontade. Não é nada obrigado. O próprio Cristo disse: caridade quer e não sacrifício. Ele não quer nada com sacrifício. Então nós não precisamos e nem podemos estar fazendo nada com sacrifício, sim por amor, pelo amor ao próximo. Podemos também multiplicar nossos pães como fez Jesus, porém de outra forma, ajudando o próximo sem interesses próprios. Assim, cada uma dessas pessoas poderão ser beneficiadas com o nosso amor, que é o pão que carregamos em nossos corações. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Passagem bíblica de João 6,35. Então isso fala muito bem aqui sobre o pão. Quando Cristo diz que ele é o pão da vida. E aquele que vai a ele, de modo algum terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. Então que sejamos nós a cada dia esse pão da vida. O pão do auxílio ao próximo. Se você não pode ajudar, aquela pessoa está precisando de algo, o seu vizinho, o seu próximo, qualquer pessoa, o nosso irmão, não é só o vizinho, não é só aquele que conhecemos, é todos. Se você não pode ajudar da forma que ele está precisando, ajude com a palavra. Uma palavra pode salvar uma vida. Então não tem caridade maior do que salvar a vida. O que falta é as religiões se unirem. Tem muitas pessoas que têm seu posicionamento religioso, têm a sua religião, porém tem tolerância com as demais, que não faz parte do seu templo religioso. Aí eu pergunto a você, ouvinte, você que é cristão. Cristão, como eu já falei anteriormente, são todos aqueles que acreditam em Cristo, de qualquer denominação religiosa, seja católica, seja evangélica, seja espírita, seja budista, qual for dela que seja, que acredita no Cristo, é considerado uma religião cristã.
E eu pergunto a você, ouvinte: Cristo era assim intolerante com aqueles que não o seguiam? Nós que dizemos que somos cristãos e que seguimos os passos de Cristo, eu pergunto a você novamente, você que é cristão: Cristo era assim intolerante com aqueles que o não seguiam? Cristo não curava aqueles que não o seguiam? O que muda em sua vida a religião do seu vizinho? O que vai mudar se o vizinho disser que é o bandista? Não vai mudar nada. Que ele acredite ou deixe de acreditar em Deus. O que vai mudar em sua vida? O posicionamento de fé do seu vizinho. Não pode mudar nada, porque Cristo não era assim. Cristo não queria saber a sua denominação, a sua crença, se você ia o seguir ou não. Ele deu os ensinamentos e curava como curava a todos, sem distinção de cor, classe, e não pedia que seguisse ele. Quem quisesse seguir, tudo bem. Tem pessoas que só querem amizades com quem é de sua igreja, do seu templo religioso. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, o mesmo diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai os que vos maltratam e os que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que vitória terá? Se você só amar os que lhe amam, que vitória você terá? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os cobradores de impostos também não fazem o mesmo? Os corruptos também não fazem o mesmo? Não amam todos aqueles que estão no seu nicho? E se saudardes, se falar, se cumprimentar unicamente os seus irmãos, que estará fazendo demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, é bem interessante essa reflexão dessa passagem, para que nós possamos refletir melhor. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, criticando a sua crença religiosa, a sua crença em Cristo, em Deus, ou que não seja, que acredita ou não. Não estou dizendo, apenas fazendo a reflexão que o que se vê no dia a dia, eu falo de forma geral, passa muitas vezes nos jornais, é a chamada intolerância religiosa. A pessoa ser intolerante, não respeitar o posicionamento de fé do outro. É isso que se vê todos os dias. E que isso causa um prejuízo muito caro, porque o que Cristo e Deus quer é que todos nós se unam. Quando Cristo veio pregar na terra, o que ele fazia? Unia a todos, tentava unir. Então ele não quer distanciamento de ninguém, ele não quer essa rivalidade que com todo respeito, se vemos hoje todos os dias em muitas religiões. Esse distanciamento, essa intolerância, essas críticas a demais religiões. Porque eu sou da religião A, eu vou criticar a B. Porque eu sou da religião B, eu vou criticar A. Isso não pode acontecer, e principalmente se vir de pessoas que cuidam desse rebanho de ovelhas. E ainda fica mais pesado ainda se vier desse tipo, dessas pessoas de destaque, né, das estrelas, dos templos. Então nós temos que, a cada momento, um amigo meu sempre me diz, a cada momento a gente tem que se policiar. Para encerrar, tem um bordão de Nelson Mandela, uma grande frase que o grande Nelson Mandela deixou escrito, que diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então essa frase aqui, ela é uma frase educativa. Ela é uma frase educativa por ela se iniciar no berço, no dia a dia, no berço familiar, no berço fraternal.
no berço, em casa, na educação de pai e mãe. Se as crianças, quando viram adultas, criam aquele rancor das pessoas no coração, por exemplo, muitas das vezes, não são todas, que viram dentro de casa. Porque elas foram ensinadas de uma forma indireta, ao ver os exemplos dos pais, do pai e da mãe, do responsável, de quem vê no dia a dia, foi o que ela foi ensinada de uma forma indiretamente, foi a odiar. Quando fulano faz uma coisa com o pai daquela criança ou a mãe, o pai e a mãe retruca da mesma forma. Então a criança vai aprendendo a fazer daquela forma. Então a frase diz bem o seguinte, que se a gente aprende a odiar as pessoas, a gente também pode aprender, pode ser ensinado a amar. Então isso é a educação de base, é a educação do dia a dia, é a educação que nós podemos dar aos filhos, todos aqueles que compõem o berço familiar ou não, ou também os de fora, é que a gente possamos levar essa mensagem que a gente também pode amar. Para que o mundo possa ser um mundo melhor, um mundo menos doente. Nós queremos mudar o mundo. Mas como é que nós queremos mudar o mundo se nós não estamos dispostos a mudar nós mesmos? Nós primeiro temos que mudar nós. Muitas vezes o mundo está doente, que é o que eu vejo, não é por culpa do mundo em si. É por culpa do ser humano, de muitos da sociedade. O desmatamento na natureza não é culpa da própria natureza, é culpa do ser humano que prejudica isso. A violência não é culpa da própria violência em si, e a violência ela foi criada por um ser humano. Então, nós devemos parar para refletir sobre essa mensagem de cristianizar, independente de sua religião. Independente de sua religião. Mudando agora de assunto, esse aqui foi o ponto inicial, certo? Uma pequena fala aí de 20 minutinhos, para que nós possamos, não é nenhuma crítica a nenhuma religião, e sim algo para se despertarmos. E agora, prosseguindo aqui o programa, eu vou falar aqui um pouco sobre o cigarro. Também nada contra quem faz o uso, cada um usa a sua vida do jeito que quer. Que nós esquecemos muitas vezes que nós temos o livre-arbítrio. Deus muitas vezes pode intervir em nossas vidas? Pode. Mas também chega momentos que Ele não pode fazer nada porque você usou o livre-arbítrio. Então, segundo a fonte r7.com, o cigarro mata mais de 7 milhões de pessoas por ano, diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde alerta para a ligação entre o cigarro e as doenças cardiovasculares, principalmente causa de morte em todo o mundo, segundo a entidade. O uso do tabaco é importante fator de risco para o desenvolvimento de doença arterial coronariana, derrame e doenças vascular periférica. Apesar dos danos conhecidos do tabaco, a saúde do coração e da disponibilidade de soluções para reduzir o número de mortes e doenças relacionadas ao tabagismo, o conhecimento entre grandes setores do público de que o tabaco é uma das principais causas de doenças cardiovasculares é baixo, informou a Organização Mundial da Saúde. Dados da organização mostram que a doença cardiovascular mata mais pessoas do que qualquer outra enfermidade do mundo, sendo que fumantes passivos respondem por aproximadamente 12% do total de mortes por doença do coração. O uso do tabaco figura com a segunda principal causa de doenças cardiovasculares, atrás apenas da pressão arterial alta. A epidemia global de tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas todos os anos, das quais quase 900 mil são não fumantes que morrem por inalar fumaça emitida por fumantes. É um alerta também importante, alerta, que não é só prejudicial quem faz o uso do cigarro, do tabaco, e sim aqueles que inalam aquela fumaça que é jogada fora quando a pessoa está fumando. Também aquela fumaça ali faz mais mal a quem está perto do que quem está fumando. Ali ele já está soltando todas as substâncias tóxicas
que compõem aquela química, aquele cigarro. Destacou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ao citar que cerca de 80% dos mais de 1 bilhão de fumantes em todo o mundo vivem em países de baixa e média rendas. Mais de 400 morrem por dia no Brasil. Esse dado é alarmante. Mais de 400 pessoas morrem por dia no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo, por causa do cigarro. Conforme dados do INCA, 12,6% de todas as mortes registradas no país são atribuídas ao tabaco. Ao todo, 156.216 mortes poderiam ser evitadas todos os anos caso o uso do tabaco fosse eliminado. Quer dizer, todos os anos, se o Brasil não tivesse fumante, evitaria de mortes mais de 6.000 pessoas. Os números são 7.500 pessoas foram diagnosticadas com câncer provocada pelo tabagismo, segundo o INCA. 56,9 bilhões são perdidos a cada ano em função de despesa médica e perda de produtividade através do cigarro. Então, é um alerta muito importante. Nada contra você ouvinte que fuma, faz o uso. É só um alerta. É só que para você possa pensar melhor, né, sobre o uso do cigarro. Segundo aqui a fonte OPAS Brasil, Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde, folha informativa do tabaco, principais informações: o tabaco mata até metade de seus usuários. O tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas a cada ano. Mais de 6 milhões de mortes são resultado do uso direto do tabaco, enquanto cerca de 890 mil são resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo, exposto àqueles que estão ao lado de quem fuma. Quase 80% dos 1,1 bilhão de fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda. A principal causa de morte, doenças e empobrecimento é a epidemia do tabaco, é uma das maiorias ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, sendo responsável pela morte de mais de 7 milhões de pessoas por ano. Mais de 6 milhões dessas morrem do uso direto do tabaco. Quase 80% dos mais de 1 bilhão vivem em países de baixa e média renda. Os usuários de tabaco que morrem prematuramente privam suas famílias de renda, aumentam o custo dos cuidados de saúde e impedem o desenvolvimento econômico. Em alguns países, as crianças de famílias pobres são frequentemente empregadas na produção de tabaco para gerar renda familiar. Essas crianças são especialmente vulneráveis à doença da folha verde do tabaco, que é a causa de um monitoramento acompanhada a extensão e o caráter da epidemia do tabaco indica a melhor forma de adaptar as políticas. Apenas 1 em cada 3 países que representam 1/3 da população mundial monitora o uso do tabaco, repetindo pesquisas nacionais e representatividade com jovens e adultos pelo menos uma vez a cada 5 anos. O fumo também mata. O fumo passivo é a fumaça de produtos derivados do tabaco, como cigarro, bides e pipas de água, em restaurantes, ambientes de trabalho ou outros espaços fechados. Há mais de 4.000 produtos químicos no fumo do tabaco, dos quais pelo menos 250 são conhecidos por serem prejudiciais e mais de 50 por causar câncer. Não existe um nível seguro de exposição passiva à fumaça do tabaco. Em adultos, o fumo passivo provoca graves doenças cardiovasculares e respiratórias, incluindo doenças coronarianas e câncer de pulmão. Nos bebês pode causar morte súbita
Já em mulheres grávidas, provoca baixo peso do bebê no nascimento. Quase metade das crianças respiram regularmente ar poluído pela fumaça do tabaco em locais públicos. A exposição passiva à fumaça do tabaco causa mais de 890 mil mortes prematuras por ano. Em 2004, as crianças apresentaram 28% das mortes atribuíveis ao fumo passivo. Toda pessoa deve ser capaz de respirar um ar livre de fumaça do tabaco. As leis antifumo protegem a saúde dos não fumantes, são populares, não prejudicam os negócios e incentivam os fumantes a pararem de fumar. Mais de 1,4 bilhão de pessoas, ou 20% da população mundial, são protegidos por leis nacionais antitabagismos abrangentes. Poucas pessoas entendem os riscos específicos para a saúde do uso do tabaco. Uma pesquisa realizada na China em 2009, por exemplo, revelou que apenas 38% dos fumantes sabiam que o tabagismo causa doenças cardiovasculares e apenas 27% sabiam sobre a possibilidade de cerebral. Entre os fumantes que estão conscientes dos perigos do tabaco, a maioria quer parar de fumar. Eles na tentativa de parar de fumar. Os serviços nacionais abrangentes de cessação do tabagismo com cobertura total ou parcial de custos estão disponíveis em apenas 26 países, representando 33% da população mundial. A vez de imagens funciona? Anúncio anti-tabaco e advertência nas embalagens dos produtos, especialmente aqueles que incluem imagem, reduzem o número de crianças que começam a fumar e aumentam o número de usuários que param de fumar. Avisos podem persuadir os fumantes a protegerem a saúde dos não fumantes, fazendo com que fumem menos dentro de casa e evitem fumar perto de criança. Estudos realizados após a implementação de advertências pictóricas do Brasil, Canadá, Singapura e Tailândia mostram consideradamente que os aumenta significativamente a conscientização das pessoas sobre os danos do uso do tabaco. Apenas 78 países, representando 47% da população mundial, cumprem com as melhores práticas em advertências por imagens, que inclui os avisos da língua local e cobrem, em média, pelo menos metade da frente e de trás dos maços do cigarro. A maioria desses países é de baixa ou média renda. Campanhas massivas de mídia também podem reduzir o consumo do tabaco, por influências às pessoas a proteger os não fumantes e convencer os jovens a pararem de usar produtos derivados do tabaco. 44% da população mundial vive em 43 países que já ao redor de mais de 2 anos. A proibição da publicação reduz o consumo. A proibição da publicação, promoção e patrocínio do tabaco pode reduzir o consumo de tabaco. Uma proibição abrangente toda publicidade, promoção e patrocínio do tabaco poderia diminuir o consumo de tabaco em cerca de 7%, com alguns países experimentando um declínio no consumo de até 16%. Apenas 37 países, que representam 15% da população mundial, proibiram completamente todas as formas de publicidade, promoções e patrocínio do tabaco. Impostos desencorajam o uso do tabaco. Os impostos sobre o tabaco são as formas mais efetivas de reduzir o consumo de tabaco, especialmente entre jovens e pessoas com menor renda. Um aumento de impostos que eleva os preços do tabaco em 10% diminui o consumo de tabaco em cerca de 4% em países de alta renda e cerca de 5% em baixa renda. Mesmo assim, o aumento do imposto do tabaco é uma medida raramente implementada.
Somente os países com 10% da população mundial têm imposto sobre produtos de tabaco que superam em 75% o preço de varejo. As receitas fiscais do tabaco são, em média, 250 vezes mais altas do que as despesas com o controle do tabagismo, com base nos dados disponíveis. O comércio ilícito de produtos do tabaco deve acabar. O comércio ilícito de produtos derivados do tabaco representa grandes problemas para a saúde econômica e segurança em todo o mundo. Estima-se que em cada 10 cigarros e produtos derivados do tabaco consumidos globalmente é ilícito. O mercado ilícito é apoiado por vários intervenientes, desde pequenos vendedores ambulantes até redes criminosas, organizações envolvidas com arma e tráfico de seres humanos. A elusão fiscal lícita e a evasão fiscal ilícita compromete a eficácia das políticas de controle do tabaco, particularmente os impostos mais altos sobre os tabacos. Essas atividades abrangem desde ações judiciais, como a compra de produtos de tabaco em jurisdições de menor tributação, até ações ilegais como contrabando, fabricação e falsificação ilícita. Então, você ouvinte, veja que teor vai a indústria do tabagismo, a indústria do cigarro, que algumas substâncias são de uso ilícito, de venda ilícita, e de alguma forma compram essas substâncias, muitas vezes, como foi lido aqui explicitamente, que muitas vezes do tráfico, né, que envolve também armas, que a gente sabe que o tráfico ele não mexe só com determinada área, ele termina envolvendo várias outras. Então, segundo a matéria, que uma matéria dessa ela é feita à base de uma investigação a fundo, que nessas organizações criminosas envolve armas e tráfico de seres humanos. E o tráfico de seres humanos aqui no Brasil e no mundo é dados alarmantes. Século XXI, a era tecnológica, a facilidade para fazer o bem da tecnologia, mas também para fazer o mal. Porque os dados sobre o tráfico humano, eu ainda vou trazer aqui para o programa, para me falar para você aqui ouvinte, e tenho certeza que você vai ficar abismal, como eu fiquei, é o contrabando de pessoas de um país para outro para serem usadas de diversos tipos, como exploração sexual, como mulas de droga, certo? Para os criminosos dos países. Ainda precisa muita política pública destinada a essa área. Ainda precisa muito uma educação de base. É na educação de base que eu acredito. Nós podemos até ter muitas leis fortes, mas a educação de base, o ensinamento dentro de casa e nas escolas, é que nós possamos mudar essa realidade. A indústria do tabaco e outros atores argumentam que os altos impostos sobre os produtos levam à evasão fiscal. No entanto, as evidências mostram que fatores como governança deficiente, altos níveis de corrupção, compromisso insuficiente por parte dos governos para lidar com o tabaco ilícito, administração ineficiente de impostos e alfândega e canais informais de distribuição de produtos derivados do tabaco são frequentemente de igual ou maior importância. A um processo de controle comercial do tabaco beneficiará a saúde pública e resultará em maiores benefícios aos governos. Entre elas, destacam-se a diminuição do número de mortes prematuras pelo consumo do tabaco e o aumento da receita tributária para os governos. Interromper o comércio ilícito de produtos derivados do tabaco é uma prioridade de saúde alcançável, mas para isso é necessário melhorar o sistema de administração
implementação de nacionais e supranacionais, bem como a colaboração internacional. O protocolo do CQCT para a eliminação do comércio ilícito de produtos de tabaco, o IPTI, da Organização Mundial da Saúde, é a principal política de regulação da oferta para reduzir o uso do tabaco e suas consequências para a saúde e a economia. Embora afirme publicamente seu apoio à ação contra o comércio ilícito, o comportamento de tem sido muito evidente. Documentos internos divulgados como resultado de processos judiciais demonstram que a indústria do tabaco fomentou ativamente o comércio ilícito em todo o mundo. Além de trabalhar para bloquear a implementação de medidas de controle do tabagismo, como o aumento de impostos e advertências gráficas de saúde, ao argumentar erroneamente que elas estimularão o comércio ilícito, a expectativa de muitos países demonstra que o comércio ilícito pode ser combatido com sucesso, mesmo com o aumento dos impostos e preços dos produtos, o que dá lugar a maiores arrecadações fiscais e o menor consumo de tabaco, a aplicação e a execução de medidas contundentes para controlar o comércio ilícito, potencializar a eficácia do aumento dos impostos e do preço dos tabacos, bem como das fortes políticas de controle do tabaco, na redução de seu uso e de suas consequências econômicas e sanitárias. Em uma resposta da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a mesma está empenhada em combater a epidemia mundial do tabaco. A Convenção Quadro da OMS para o controle do tabaco entrou em vigor em fevereiro de 2005. Desde então, tornou-se um dos tratados mais amplamente aceitos da história das Nações Unidas, com 181 partes, abrangendo 90% da população mundial. A Convenção Quadro é a Organização Mundial da Saúde na promoção da saúde pública. É um tratado baseado em evidências que reafirmam o direito das pessoas mais alto padrão de saúde, fornece dimensões legais para a cooperação internacional de saúde e estabelece altos padrões de saúde. Em 2008, a Organização Mundial da Saúde introduziu um método prático e eficaz em termos de custos para aumentar a implementação das disposições da Convenção Quadro com base no princípio Powell. Cada medida M-Powell corresponde a pelo menos uma disposição da Convenção Quadro. As 6 medidas M-Powell são: monitorar o uso do tabaco e as políticas de prevenção, proteger as pessoas contra o tabagismo, oferecer ajuda para parar de fumar, avisar sobre os perigos do tabaco, aplicar proibições à publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e aumentar o consumo do tabaco. O protocolo da Convenção Quadro requer uma ampla gama de medidas relacionadas à cadeia de fornecimento de tabaco, incluindo o licenciamento de importações, exportações e fabricação de produtos de tabaco, o estabelecimento de sistemas de rastreamentos e a imposição de sanções penais de rastreamentos e a imposição de sanções penais aos responsáveis pelo comércio ilícito. Isso também criminalizaria a produção ilícita e o contrabando transfronteiriço. Então, como essa matéria feita em base de uma investigação a fundo, né, com documentos que comprovam que muitas substâncias usadas na fabricação do cigarro, do popular, vem de uso e como essas pessoas
claramente nessa matéria diz, através do tráfico, que o tráfico movimenta outros tipos de, de práticas ilícitas. Então termina sendo uma ilicitude ampla, uma grande ilicitude que movimenta várias coisas erradas, como eu falo aqui. Então nós temos que estar atentos ao uso do cigarro e alertar os perigos do cigarro para aqueles que fazem uso mesmo. E várias pessoas, né, que fazem o uso do cigarro, e cabe a nós alertar. Muitos até sabem o uso do cigarro, mas cabe a nós estar em vigilância constante sobre esse perigo. Porque o perigo não é só para quem também fuma, um problema de saúde pública, mas também para quem inala aquela fumaça. E sem contar, como eu falei, no grande tráfico de várias coisas que está envolvendo. O tráfico de pessoas, o tráfico de armas, em fronteiras, né? Isso vai envolver muitas coisas. Então isso é um alerta para que você possa despertar. Nada contra você que faz o uso do cigarro, você tem livre-arbítrio, certo? Mas eu vi que era essencial, e é essencial eu trazer essa matéria de hoje sobre o uso do cigarro, que é um alerta. E então nós precisamos, esse alerta, percebemos que precisamos ainda mais de políticas públicas. Como a matéria explicou bem, que aquelas imagens, né, aquela propaganda do que pode causar o uso do cigarro, do que pode não, do que causa o uso do cigarro, ela tem frutos. Porque dizem que, segundo aqui a matéria, em uma pesquisa feita, as imagens do câncer que do corpo no papel, no chamado maço de cigarro, quando você compra, ali causa espanto em muitas pessoas. Né? Então muitas pessoas deixam de fazer uso daquela substância por aquela imagem feita. Então nós precisamos de mais políticas públicas, ainda mais, para que possa amedrontar, eu posso até dizer assim, a sociedade. Então isso é o que precisa. Então, prosseguindo, para poder aqui finalizar, que segundo também o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o cigarro mata, no Dia Mundial do Tabaco, que é o dia 31 de maio de todo ano, e foi criado em 1987 pela Organização Mundial para as doenças inevitáveis ao tabagismo. No Brasil, o INCA é o responsável pela divulgação e elaboração do material técnico para subsidiar as comemorações em níveis federal, estadual e municipal. Em 2017, o tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde foi tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento. O consumo do tabaco gera enormes gastos para as nações, tanto pelos custos elevados de saúde como pela perda de proteína, e isso é reconhecido como um fator agravante de pobreza, da fome, da desnutrição e, portanto, um entrave ao desenvolvimento sustentável de um país. Com o consumo e a produção do tabaco, ameaça o desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, continua sendo maior ameaça à saúde pública que o mundo já enfrentou. Os produtos de tabaco matam 2 em cada 3 de seus consumidores e afetam também a saúde de pessoas que não fumam, mas inalam a fumaça de produtos do tabaco de terceiros fumantes passivos. A perda de produtividade e o tratamento de doenças relacionadas ao tabaco são responsáveis por enormes prejuízos para as nações. No entanto, esses danos não se limitam à esfera do consumidor
tabaco prejudicial para a mídia, o tabaco. O cigarro rouba 4, mais de 4.203.383 pessoas são roubadas por anos prematuras e incapacidade. 6,71 anos de vida das mulheres e 6,12 anos de vida dos homens em média. 2,45 anos de vida das mulheres em média. Então essa pesquisa diz que na vida das mulheres das mulheres que fumam é diminuído 6,71%, 6,71% que a gente sabe que né? Tem os organismos mais fortes, os outros mais fracos. O cigarro mata 428 pessoas, morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo. 12,6% de todas as mortes que ocorrem no país poderiam ser atribuídas ao tabagismo. 156.217 mortes poderiam ser evitadas a cada ano. Ações que possam ser desenvolvidas, como proibição de impostos de tabaco, aprovação da CIPAC, padronização de cigarros, implantação do ICMS para produtos de tabaco que deverá ser direcionada de controle do tabaco. Tem pessoas que vão e dizem assim, mas um dia que Deus na igreja católica, na igreja evangélica, em todas as religiões, que você vai ver que não é bem por aí. Não é quando, não você pode fazer o que quer dizer, eu vou fazer que eu sou moço, eu estou tendo a consciência do que eu estou procurando a morte. Então, da mesma forma, veja em quem faz o uso do cigarro, o uso do álcool, é que é procurando, eu não tenho outras palavras a dizer a não ser a morte. Porque as pesquisas feitas na própria, quando você compra a carteira de cigarro, certo? É de que causando. Certo? Tem até agora, eu lendo aqui alguns comentários e a gente sabe que em partes mas tem uma parte quando a pessoa já viciada que a substância, isso é droga ilícita, como e as ilícitas vicia mais aí. E a gente sabe que a organismo da pessoa já está consumida pela substância. Então ele tem que ir deixando gradativamente. Não pode deixar de uma vez, tem que deixar gradativamente porque isso tem reações no organismo. E a gente sabe que não é fácil. A pessoa que é viciada em algo deixar de fazer uso daquela droga. Então, cabe a cada um de nós aconselhar as pessoas, certo? Para que possa diminuir e até parar de fazer lembrando que as drogas lícitas
que é o cigarro e, o álcool, ele mata mais do que as drogas ilícitas. É um dado alarmante, a gente vê que a droga ilícita também mata muito. É causado pela overdose, como nós conhecemos, a cocaína, a maconha e outras ilícitas. E a droga ilícita, que é essas que a gente que é de fácil acesso a comprar, né, como o cigarro e o álcool, mais do que as drogas ilícitas. Mas eu sei por quê. Porque é droga permitida pelo Brasil e pelo mundo de ser comprada. Essas drogas ilícitas, que é de difícil acesso, não é todo mundo que compra. É mais difícil ainda, tá? Não está mais como era antes, mas ainda se torna um pouco de difícil acesso. E muitas pessoas temem, e é bom que tema mesmo, de usar as outros tipos de drogas ilícitas. Então, por isso que a droga ilícita não está matando quanto a ilícita. E tem um projeto ainda no Congresso a ser debatido sobre mais barreiras, mais leis mais rígidas para quem faz o uso de drogas ilícitas, como a maconha, entre outros. Né? Então precisa mais desse endurecimento, porque a gente sabe que essas drogas não causam bem à saúde, só causam mal à saúde. E para poder encerrar aqui a matéria, tem até um dado plausível, segundo a fonte Correio Brasiliense, em 12 anos, o número de fumantes no Brasil caiu 40% do Ministério da Saúde. Então foi um avanço das políticas públicas feitas em combate ao fumo, que em 12 anos caiu 40% o número de fumantes. Aí eu faço uma pessoa que sobre alguns morreram, né, outros pararam de fumar. Porque esses 40% aqui que deixaram, eu tenho certeza que um bocado morreu. E outros sim. Felizmente, reconheceram que estava cometendo isso para de fumar. Mas não foi todos os 40% aqui que pararam de fumar, não. Foi porque um bocado morreu. Um levantamento divulgado na sexta-feira pelo Ministério da Saúde do dia mundial, que 12 anos, o número de fumantes no Brasil caiu em 40%, reforçando a tendência nacional observada de queda do hábito. A pesquisa foi feita pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, Vigitel, e mostra que o país tem o que comemorar. Em 2018, 9,3% dos brasileiros afirmaram. Em 2006, o ano da pesquisa, esse índice era de 15,6%. Segundo o Vigitel, a queda do uso do tabaco é significativamente em pessoas de 18 a 24 anos de idade, 12% em 2016 e 6,7% em 2018. 35 e 44 anos é de 18,5% em 2006 e 9,1% em 2018. E entre 45 anos em 2006 e 11,1% em 2018. Um outro perfil revela que as mulheres superaram a média nacional, reduzindo em 44% o hábito de fumar no período. No ano passado, as mulheres se destacaram por serem as que menos fumaram, com índice de 6,9%, ou seja, quase a metade dos homens, com 12,1%. A menor prevalência se dá entre aqueles com 65 anos ou mais, 6,1%. E em jovens de 18 a 24%, os números são em 6,7%. Já a maior é registrada naqueles com 55 a 64 anos, em igual a 12,3%. As capitais com mais fumantes são Porto Alegre, São Paulo e Curitiba. Já Salvador, São Luís e Belém
são as que possuem menos fumantes. O levantamento mostra ainda que os menos escolarizados são os mais fumam. 3% de 48 anos de escolaridade disseram ser fumantes, sendo a prevalência em homens com esse perfil igual a 17% e em mulheres 9,7%. De acordo com o Ministério da Saúde, o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, sendo responsável por mais de 2/3 das mortes por causa dessas doenças no mundo. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que até final de 2019 registrado 39 casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão, em decorrência do tabagismo, sendo 18.740 em homens e 12.530 em mulheres. O câncer de pulmão é o segundo mais frequente do país. A informação do Ministério da Saúde mostra que 27.833 pessoas foram a óbito em 2017 devido a essa causa. Então veja, os dados de mortes, os dados de bom, né, e se a pesquisa ela já pode dar um dado concreto, exato, de quantas pessoas vai ter naquele ano. Certo? Então vejo como é alarmante, mesmo com essa grande baixa, ainda é alarmante o quanto de fumantes que existe no Brasil. Porque a pesquisa, eu nunca tinha visto uma pesquisa dar um número tão exato. O que ainda vai acontecer no final do ano, começa. Eu fiquei agora abismal, porque muitos negócios, por exemplo, na frente do outro, a margem é 412, 700 tem aquela margem de erro. E aqui a pesquisa já está dizendo é exato. Proibição de cigarros em locais públicos evitou morte de crianças. Uma outra pesquisa realizada pelo Instituto Nacional e o Erasmo MC Holanda, intitulada Legislação de Ambientes Livres de Fumaça e Tabaco e Mortalidade Neonatal Infantil, mostra que a introdução das leis de ambientes livres de tabaco tem relação com reduções significativas da mortalidade infantil, mais de 15 crianças até um ano de idade. A queda foi de 5,2%. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que o Brasil ocupa o 34º lugar no ranking da instituição com um índice de 14% da população combater o tabagismo, mas a redução da demanda do tabaco é o mínimo, é o número de mortes e doenças relacionadas ao seu consumo. Está lento em relação aos compromissos globais de redução de 30% do uso até 2025 em pessoas com 15 anos ou mais, com a continuidade da tendência de consumo entre os jovens. O mundo alcançará apenas uma redução de 22% a 2025. Eu não vi aqui. O foco é os jovens de idade de 15 anos. Tem muitos adultos e idosos que chamam de alarmante, mas segundo a OMS, os dados são mais alarmantes ainda. Jovens, para dizer verdadeira, os jovens ainda de 15 anos, 14, fumando, e se aconselhar, poucos não estão nem aí, a maior parte não. Aí, porque muitos querem similar, isso é homem, né? Eu tô fumando que é para poder dizer que é homem, isso que é para poder chover de mulher perto de mim, mas não é por aí. Por um
um lado você pode estar agradando as mulheres do seu nível, mas por outro lado você está acabando com o seu. Você que fuma, você tem saúde? Eu vou só deixar só essa pergunta para você se fazer essa e você responde se fuma, você tem saúde. A sua riqueza não é ter dinheiro, não é ter um carro, não é ter uma moto, não é ter uma casa, não. A nossa maior riqueza é a nossa saúde. Porque sem a saúde, você não consegue ter um trabalho, você não consegue dirigir um carro, você não consegue gerenciar seu dinheiro, o seu negócio, você não consegue dirigir uma moto, você não consegue fazer nada. A pessoa sem saúde, a fé dela só está em 10 ou 5%. O pai para você faz aqui quando você está com barriga. Simples, você toma um chá para. E se chegar uma pessoa no pé da sua porta com um carro, você esse carro aqui para você, aí você diz, não quero não, eu quero um chá para essa dor de barriga. Você vê simples dor de barriga. A pessoa se nega a receber um carro, qualquer coisa, seja dinheiro, seja qualquer coisa que ninguém não recebe nele, quer um chá. Uma dor de barriga junto com a pessoa não quer. Eu não pergunto essas pessoas mais, você tem saúde, você responde a você mesmo. Para poder encerrar. Agradeço pela permissão de estar na sua casa e fique na paz.